Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Eu sou a professora Carol Vicálio e hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é o simbolismo, capítulo 4, página 75. Simbolismo, gente. Olha só, eu sempre falo com vocês que uma das minhas escolas literárias prediletas é o modernismo, mas eu tenho que confessar todo o carinho e amor que eu tenho em relação ao simbolismo. Não só o simbolismo brasileiro, mas o simbolismo europeu. Na verdade, eu tenho que confessar que o simbolismo europeu ele me atrai muito mais, que ali é o berço de todo um pensamento inaugurado dentro das artes e dentro da literatura, que é um pensamento muito único e que até hoje ele arrasta aí, né, dentro do pensamento artístico ocidental, tá? Eu trouxe essa imagem aí, que é uma representação de um quadro que pode representar um pouquinho aí sobre esse estilo, que ele é bem complexo, né, na história da arte ocidental, que é o simbolismo. Ele tenta, gente, simbolismo, exprimir a realidade para além dos sentidos, ok? E a partir dos símbolos. E o conceito de símbolo é muito complicado. A gente teria que entrar aí dentro de conceitos filosóficos, linguísticos, mas a gente vai tentar entender ele a partir da literatura, tranquilo? Bom, qual que é o contexto histórico do simbolismo, né? O contexto histórico é o mesmo do realismo, naturalismo e parnasianismo, ou seja, a segunda metade do século XIX. Então, as coisas que aconteceram ali, né, dentro desse momento literário, é a mesma coisa que está acontecendo quando o simbolismo surge. Ao contrário dos estilos literários contemporâneos, o simbolismo nega o materialismo, o cientificismo e o racionalismo burguês na poesia e na prosa também. Então, gente, olha que loucura. O simbolismo, né, ele vai vir contra as correntes materialistas e cientificistas que cabem, né, sobretudo, a prosa realista e naturalista. Vocês lembram que a gente viu o cientificismo, o determinismo, né? A representação nua e crua da realidade, o homem sendo colocado naquele lugar determinista, né? De que ele é meio que comandado pelos seus próprios instintos, que ele é uma marionete diante dos seus desejos. E aqui o simbolismo ele vai vir contra esse pensamento materialista e cientificista, ok? Geralmente, não é sempre que acontece, mas muitas escolas literárias, assim como a gente tem visto, elas nascem em contraposição de escolas literárias que já existiram. E aqui o simbolismo ele vem fazendo isso. Do ponto de vista ideológico, o simbolismo também nega o racionalismo e o materialismo burguês, por consequente, uma estética anti-burguesa. Ai, como eu gosto, né, disso. Enquanto a gente tinha lá uma literatura embasada em valores burgueses, aqui a gente vai ter uma outra literatura simbolista, simbólica, que vai ter uma imagem muito interessante, que é a imagem do flanir, ali na Europa, que eu vou falar um pouquinho mais, mas é uma consciência e uma estética anti-burguesa. O simbolismo retoma o subjetivismo romântico, mas de uma maneira diferente, aprofundando radicalmente a subjetividade do eu. Bom, isso aqui é muito importante a gente entender. Enquanto o subjetivismo romântico, né, ele vinha carregado de romantismo mesmo, né, daquele pessimismo relacionado ao amor, à mulher, às perdas, né? Aqui o simbolismo ele vai ter uma subjetividade que ela vai muito além. Eu acho, né, isso daí é uma opinião minha, que o subjetivismo ele vai inaugurar um tipo de homem moderno, né, que começa a se questionar sobre ele mesmo, sobre que lugar que ele ocupa
no mundo, o que ele veio fazer no mundo. Então, isso é trazer para o radical a subjetividade do eu. Gente, contar uma coisa para vocês. Essa palavra radical, ela acabou se tornando uma palavra cheia de ruídos, né? Quando a gente fala, por exemplo, não sei, direito radical, feminismo radical, alguma questão religiosa radical, radical vem de raiz, tá? Então, levar ao radical é você levar ao início, ao princípio do pensamento, à raiz do pensamento. E hoje a gente usa esse termo radical de uma maneira muito deturpada, né? Eu vejo várias pessoas falando que tudo bem desde que não seja radical. Isso é um erro mesmo, semântico, porque o radical ele é importante para todo e qualquer pensamento, porque é ali que é a raiz, é ali que se começa a ter algum pensamento inicial. Tranquilo? Só para esclarecer um pouquinho aí sobre o que é radicalismo, ou o que é radical dentro da filosofia e da literatura. Bom, então vamos lá. Como sempre, né, gente? O simbolismo ele vai nascer na Europa, na França mais especificamente, ali em 1880 e poucos, mais especificamente 1886, 87, é divulgado um manifesto do Jean Morat e ele vai falar ali, né, ele vai trazer novos representantes da literatura que são extremamente importantes, que são esses camaradas aí, eles são os ícones, eles são as princesinhas do simbolismo, né? Eles são as pedras lapidadas do simbolismo europeu. Nós temos aqui o Charles Baudelaire, que para mim ele é o maior simbolista, e ele, além dele escrever, né, ele vai escrever poesia, ele vai escrever prosa, ele vai escrever tratados, ele tem um pensamento que é inaugurado, que é um pensamento simbolista, que é uma corrente filosófica também. Então ele é mais do que um escritor para mim, por isso que eu gosto tanto dele. Depois nós temos o Paul Verlaine, que também foi um escritor extremamente importante para os simbolistas. Nós temos o Stéphane Mallarmé, também um dos grandes escritores simbolistas, e o príncipezinho Arthur Rimbaud, que começa sua carreira aos 16 ou 17 anos. Era um rapaz muito bonito, muito misterioso. E, gente, vários babados, tá? A época aí dos simbolistas, existem várias fofocas que vão transpassar o pensamento simbolista e a própria vida dos autores. Tudo bagunça, gente. É tiro, porrada e bomba o simbolismo. E isso não vai acontecer unicamente na escrita. Esses homens, né, esses camaradas aqui, os simbolistas, eles levam para a vida deles esse radicalismo simbolista de um pensamento muito assujeitado ao pessimismo, a viver a vida, né, intensamente. Inclusive, existe um clube que eles se encontravam, né, e ali eles consumiam diversos tipos de fumos e bebidas para eles conseguirem conversar e falar sobre essas questões mais subjetivas, né? Então, vamos lá, continuando aqui. O simbolismo, como eu já falei para você, gente, talvez ele seja o momento mais complexo da história da arte ocidental, né? Porque é como se você tivesse uma realidade e os simbolistas tentavam exprimir essa realidade através dos símbolos. Isso é extremamente difícil de ser feito e é muito complexo, tá? E a temática ela vai ser cercada ali pela valorização ao pessimismo, né? A estética, que é a estética abordada, ali é a estética do feio, a realidade ela é subjugada e ela traz um aspecto da ilusão, do que é ilusório. E por isso, gente, por todas essas temáticas aí, esses poetas, eles são
conhecidos, né, como os poetas decadentes ou poetas malditos. Os poetas malditos são, esse termo é mais conhecido ainda, né? Baudelaire talvez seja o maior poeta maldito aí do simbolismo. Bom, continuando, gente, o Mallarmé, por exemplo, né, ele é francês, ele sempre nas suas poesias ele vai sugerir as coisas, mas ele nunca diz de fato o que ele quer dizer. E a gente vai ter oportunidade de ler alguns poemas dele e vocês vão conseguir observar isso daí, né? Então, os simbolistas, eles dão uma atenção plena às coisas que são nebulosas, indecisas, aquilo que não está muito claro, aquilo que é mais vago. Então, esses são os centros, né, das temáticas da escrita simbolista. E o que isso vai se aproximar nas artes plásticas? As telas impressionistas, né? Um dos grandes representantes aí que a gente consegue aproximar a escrita simbolista, as artes, né, das telas, né, a pintura, é o Monet. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O Monet ele vai ter várias representações aí que os simbolistas, inclusive, gostavam e faziam poemas sobre. Então tem muito a ver com a abstração na arte, né? E toda vez que a gente vai falar de abstração, gente, é muito delicado, né? Porque a abstração ela é incerta, ela abre aí possibilidades de interpretação. Então por isso que os simbolistas eles eram tidos aí, né? Como os mais nebulosos. Tranquilo? Então, gente, no plano da escrita, a gente vai ter um símbolo que é muito comum, que é a reticência, né, as reticências aparecendo aí para sugerir as coisas, para insinuar as coisas. Então, insinuar ali é muito forte. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Uma coisa interessante da gente falar, né? A profundidade. Vou fazer uma metáfora aqui, na verdade, né? Quando a gente fala sobre a palavra abismo, né? Isso daí é uma metáfora muito comum para a gente entender o simbolismo. Abismo pode significar várias coisas, ou seja, a palavra abismo, ela insinua, ela é reticente, ela faz ali, né? Ela pode ser uma coisa abstrata que vai insinuar diversas coisas. Então, abismo pode ser o quê, gente? Uma coisa ruim, né? Pode ser escuridão, mistério, uma coisa vertical, mas ao mesmo tempo pode indicar uma profundidade, algo muito complexo. Então, essa palavra abismo, né? Ela é um símbolo, ela simboliza dentro da abstração coisas que os simbolistas gostavam aí, né, de trabalhar na literatura. Bom, Baudelaire, vou ler aí para vocês. Baudelaire começou a escrever sobre os ideais parnasianos. Sua evolução rumo ao simbolismo deu-se no livro As Flores do Mal, de 1957, livro importantíssimo. Aqui no Brasil nós temos a versão bilíngue dele, em francês e em português. Seu trabalho foi tão importante que todos os poetas posteriores declararam-se, de alguma forma, devedores à sua poesia. Baudelaire inventou a poesia da cidade, com massas anônimas, prazeres proibidos e miséria. Entre seus temas estão a beleza, a mulher, a boemia, a embriaguez, a morte e o tédio. Bom, e aí vai ser o Baudelaire, gente, que vai cunhar a figura do flanir, né? O flanir é aquela pessoa que vai vagar pela cidade e ele vai flanando, né? Ele vai como se voando por cima das coisas que acontecem na cidade, observando aquilo, sem alterar aquilo e gozando, né, desse olhar sobre a cidade, que é uma cidade que tem aí como tema, como eu já disse, né, a embriaguez, as confusões, a boemia. E o Baudelaire, extremamente complexo, ele vai falar muito sobre o uso de drogas, né, a embriaguez é muito constante aí, e As Flores do Mal, esse livro, que é um livro de poemas, tá? Ele talvez seja a inauguração aí
do simbolismo europeu. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Nós temos simbolistas brasileiros, importantíssimos também, que vão escrever inspirados, né, nos simbolistas europeus. A gente não inaugura um pensamento aqui no Brasil, mas a gente consegue construir, dentro do nosso contexto histórico-cultural, poemas e uma obra simbolista também. Nós temos o Pedro Quilquery, Marcelo Gama, Alfonso de Guimarães, inclusive mineiro, Augusto dos Anjos, também mineiro, Raul de Leone e o Guilherme de Almeida. E, óbvio, eu não coloquei aqui, gente, mas o maior representante do simbolismo brasileiro, a gente vai estudar ele separado, é o Cruz e Souza, ok? Ele é a primeira expressão, né, de uma poética simbolista que aconteceu aqui no Brasil, inclusive com a publicação de um livro em prosa, tá? Depois que ele vai escrever poesia. Bom, desses aí que eu falei, gente, os dois que eu mais gosto, e eu leio de fato, né, até hoje, assim, costumo cobrar em prova, inclusive, é Augusto dos Anjos, que apesar dele ser considerado um simbolista, muitos críticos literários colocam ele como pré-modernista, e o Alfonso de Guimarães, que também tem uma temática simbolista, inclusive, gente, o Alfonso de Guimarães, ele fez um hino da cidade de Mariana, uma curiosidade aí para vocês, tá? Então são esses daí os principais simbolistas brasileiros. Uma coisa interessante da gente pensar sobre o simbolismo, gente, é o seguinte, em termos de forma, né, os poemas simbólicos, eles têm uma questão muito forte relacionada à musicalidade, aos ritmos e à cor, tá? Então é muito comum essas descrições serem feitas de forma rítmica e com detalhes impressionistas, né? Detalhes aí relacionados à cor, às vezes aos sons, aos sabores. Tranquilo? Beleza? Bom, nós temos aí, como eu já falei, o Baudelaire com As Flores do Mal. Esse foi, gente, o primeiro livro de poesia que eu li por conta própria, assim, eu devia ter uns 10 anos de idade, e óbvio que na escola a gente lê poesia, né, o professor mostra pra gente tudo, e aí eu me deparei com As Flores do Mal, e inclusive isso dá título a uma música do Legião Urbana, e eu já aos 10 anos era muito fã de Legião Urbana, conheci essa música, não tinha internet na época, né, gente? E aí eu tava lá na biblioteca fuçando os livros, sempre gostei muito, e achei esse livro, As Flores do Mal, e eu comecei a ler pensando que tinha alguma coisa a ver com a música do Legião Urbana, né? De fato tem, porque o Renato Russo ele se inspira nos simbolistas para fazer essa música, e nesse livro sobretudo, mas foi o primeiro livro que eu li de poesia que foi por minha conta. E eu lembro até hoje, existe essa edição, que é uma edição bilíngue, ela é de um lado francês e outro lado português, e a gente consegue observar a musicalidade em ambas as línguas, né? Porque os tradutores, né, as pessoas que traduzem poesia, elas têm que se preocupar, sobretudo, em manter as características daquela escola literária. Então, quando os tradutores, né, vão traduzir Baudelaire, ou Verlaine, ou Mallarmé, ou Rimbaud, eles têm que se preocupar em manter uma estética simbolista. Ok? Tranquilo? Bom, eu trouxe aqui o poema As Flores do Mal, tá? Na verdade, não é o poema, não. Esse daqui é o início do livro, para a gente ler e pensar um pouquinho aí sobre esse autor, né? E a escola literária simbolista. As Flores do Mal, Charles Baudelaire, ao leitor. Lembrando aqui que isso é um poema, né? Ele é feito em versos, tem muita referência interna, mas vamos tentar entender aí, sobretudo, a questão do tema. Ao leitor. A tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez habitam o nosso espírito e o corpo viciam.
e adoráveis remorsos sempre nos saciam, como o mendigo exibe a sua sordidez. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça. Impomos alto preço à infâmia confessada, e alegres retornamos à lodosa estrada, na ilusão de que o pranto as nódoas nos desfaça. Na almofada do mal é Satã trimegisto, quem docemente nosso espírito consola, e o metal puro da vontade então se evola, por obra deste sábio que age sem ser visto. É o diabo que nos move e até nos manuseia. Em tudo o que repugna, uma joia encontramos. Dia após dia, para o inferno caminhamos, sem medo algum, dentro da treva que nauseia. Assim como um voraz devasso beija e suga o seio murcho que lhe oferta uma vadia, furtamos ao acaso uma carícia esguia para espremê-la qual laranja que se enruga. Espesso a fervilhar, qual 1 milhão de eumintos, em nosso crânio um povo de demônios cresce, e ao respirarmos aos pulmões a morte desce, rio invisível com lamentos indistintos. Se o veneno, a paixão, o estupro, a punhalada não bordaram ainda com desenhos finos a trama vã de nossos míseros destinos, é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros ululantes e às viscosas feras, no lodossal de nossos vícios imortais. Há mais feios, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito, da terra por prazer faria um só detrito, e num bocejo imenso engoliria o mundo. É o tédio, o olhar esquivo, a mínima emoção, compatíbulo sonha, ao cachimbo agarrado. Tu conheces, leitor, o monstro delicado, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Ai, gente, pois é. É assim que se inaugura, é assim que começa o livro As Flores do Mal, dando um recado, né, aos leitores dessa obra, igualando o escritor ao leitor e colocando o leitor em um lugar de miséria. Lembrando que a gente está falando de simbolismo, então tudo que ele fala aqui são símbolos para dizer algo que se corresponde com a realidade. Quando ele fala de inferno, de diabo, ele não está falando do inferno cristão, do diabo cristão. São representações, talvez, aí, da sordidez humana, né? Dos questionamentos humanos que se parecem aí tão desoladores e tão pequenos, né? E ele vai trazer na obra dele aspectos mundanos, né, gente? Quando ele fala sobre a vadia, sobre quais outros elementos que ele traz aqui, né? Sobre o veneno, esses montes de símbolos aqui, olha, as hienas, as serpentes, os chacais, escorpiões, símios, abutres, panteras. Isso são símbolos que se relacionam de alguma forma com a subjetividade humana. Então, ler o simbolismo de uma maneira interessante requer muito estudo e muito cuidado. Não é tão simples quanto parece, né? Quando a gente lê aqui a primeira vez, a gente pensa que é só um grito de desespero, mas ali o Baudelaire ele vai traçando uma linguagem simbólica que a gente precisa de analisar parte por parte para conseguir desvendar. E o Rimbaud faz isso muito bem também. E depois eu conto para vocês algumas fofocas aí de coisas que aconteciam nesse ciclo desses amigos simbolistas na Europa. Tranquilo? Aqui no Brasil, gente, nós vamos estudar, né? Na próxima aula eu vou falar sobre os poetas brasileiros e como que eles vão compor essas obras aqui no Brasil.
Eu sempre penso o seguinte, em Portugal não, desculpa, na Europa, os simbolistas, eles se debruçaram, eles se dedicaram a viver uma vida que tem quase uma questão aí filosófica, né, experimental em relação a um pensamento simbolista. Aqui no Brasil isso não vai se dar tanto, não existe essa unidade entre os autores, né, para viverem à luz desse pensamento filosófico. Então existe uma construção mais individual de uma literatura simbólica aqui no Brasil. Tranquilo? Bom, então é importante saber que o simbolismo, né, ele é um código verbal. Isso tudo aqui são códigos da questão verbal, né, verbalizada, para se dizer algo, e artístico também, que isso daí vai acontecer dentro das telas impressionistas, que vão no século XX ali já começar a se impor mais. E nasce ali no século XIX, né, em meio a uma crise social, né? Então, o contexto histórico ele ajuda muito para criar essa corrente quase filosófica, né, essa corrente artística que é o simbolismo europeu e logo depois chega aqui até o Brasil, tá? E para encerrar eu vou ler um trechinho aqui que o Afrânio Coutinho, que é um crítico literário, né, um pensador aí, ele vai falar sobre o simbolismo. Ele fala o seguinte: o simbolismo procurou instalar um credo estético baseado no subjetivo, no pessoal, na sugestão e no vago, no misterioso e ilógico, na expressão indireta e simbólica. A poesia foi separada da vida social, confundida com a música, explorando o inconsciente à custa de símbolos e sugestões, preferindo o mundo invisível ao visível. Sendo a vida misteriosa e inexplicável, como pensavam os simbolistas, era natural que fosse representada de maneira imprecisa e obscura. A coisa em si não lhes parecia o elemento principal a exprimir, mas o símbolo da coisa, alguns de seus aspectos essenciais, em particular, em vez do todo. Tá? E aí, para fechar, o Afrânio fala o seguinte: além do símbolo como representação da vida, a poesia simbolista retirava grande efeito dos elementos musicais, tonais e rítmicos, bem como da cor. Foi uma das características da época simbolista a fusão entre música, pintura e literatura. Bom, a próxima aula eu vou falar mais especificamente sobre cada autor e a gente vai conseguir analisar alguns poemas à luz aí do simbolismo, ok? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!